abraça, olha pra cima, procura no gramado em que a luta o aguarda. E o nosso contato aqui na Rádio Bandeirantes é com um grande craque, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, Evair, que comenta sobre essa falta de vitórias. O Palmeiras que não vence desde o dia 18 de setembro. É finalista da Libertadores da América, é verdade, mas vive uma péssima fase dentro do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Evair? Como vai? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Evair, o que acontece, hein, com o Palmeiras dentro e fora de campo, essa péssima fase do Verdão? Bom, a gente só consegue analisar os resultados, né? Eu acompanho bastante o Palmeiras de longe, pela TV, os jogos que faz, e é um momento delicado, né? Momento delicado, porque o Palmeiras, quando a gente imagina que vai ter moral para seguir em frente, né? Que foi o caso, saiu de uma situação difícil, né? Quando estava perdendo na Libertadores, empatou o jogo, saiu daquela situação, aí você imagina que vai ganhar moral, de repente acontece tudo ao contrário. Então, acredito que o Palmeiras tem aí algum tipo de situação, alguma falta de motivação para poder seguir, ou só está pensando só na final da Libertadores. Isso acaba trazendo uma desconfiança para o torcedor, né? E a gente que fica de fora imagina que seja realmente isso, porque os jogos que o Palmeiras tem feito são muito abaixo daquilo que precisa ser para chegar a uma final de Libertadores. O trabalho do Abel Ferreira é inquestionável, né? Um treinador que foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, finalista de novo da Libertadores. Mas nesse quesito, essa falta de motivação é culpa do Abel? Eu acho que vem de todo lado. Nessa situação, eu acho que se fosse assim, 1, 2 partidas, né, até 3 partidas, mas já é há algum tempo que o Palmeiras sofre com isso, né? A gente vê os jogos assim, com muita pouca criação, com jogadores distantes, longe um do outro, jogadores que chegam na frente da área muito preocupado em finalização, ninguém serve ninguém. Então isso também é parte do treinador. Lógico que quando um grupo está nesse sentido, dessa maneira, todos têm as suas responsabilidades, e também o treinador também tem essa responsabilidade, porque ele tem que saber colocar todos no mesmo nível e num objetivo que faça com que o grupo vença. E a gente não vê essa situação acontecendo no Palmeiras. Então é uma pena, porque é preciso chegar dia 27 muito bem. Espero que ele tenha forças e busque esse tipo de movimentação, esse tipo de motivação para que o dia 27 seja realmente um dia especial. E além de ter sido um grande craque como jogador dentro de campo, você também foi técnico, né, Evair? Como um técnico, o que você faria nessa situação se fosse o treinador do Palmeiras ou de outro clube nessa situação? Qual é o tipo de abordagem que tem que ter com os jogadores? Chegar mais firme, chegar mais tranquilo? Como o técnico tem que reagir? Até se você já teve alguma experiência assim também no passado, com o Felipão, Luxemburgo, enfim. Não, eu tive inúmeras experiências a esse respeito, né? E algumas vezes na carreira a gente acaba abaixando um pouco a guarda, se desmotiva por um ou outro motivo, né? Isso faz parte, né? Não tem jeito. Todo ser humano está sujeito a isso. Eu acho que o Palmeiras passa realmente por uma situação assim. Já tem um objetivo lá e vê que o objetivo do brasileiro está bem próximo e está escapando pelas mãos, né? Então isso traz um pouquinho de desconforto. Não posso dizer nada a respeito do que fazer, porque não estou lá dentro. Eu só posso comentar aquilo que eu vejo pela TV, pelo aquilo que eu tenho visto nos jogos, né? Então
dizer o que fazer para alguém é muito difícil, e principalmente porque você está longe, né? E um grupo de futebol, ele é muito difícil de se lidar. De repente, a gente está comentando alguma coisa aqui do lado de fora e é outra totalmente diferente lá dentro. Então, isso, eu passei por muito isso, então não me sinto confortável para dizer o que fazer. O que eu disse antes é justamente essa falta, a gente vê uma falta de motivação, não vejo num só jogador, não tem que apontar um dedo para esse ou para aquele, mas de uma situação ampla que é de jogador, comissão técnica, de todos, para poder fazer com que o grupo saia ganhando. Nesse sentido, sim, eu acredito que é preciso ter algo de diferente, fazer algo diferente, porque o que foi feito nessas últimas partidas no Brasileiro não tem dado resultados. Ô Evair, uma posição que você conhece muito bem como centroavante, na minha opinião, o maior centroavante da história do Palmeiras, né, com títulos muito importantes, Campeonato Paulista de 93, naquela seca gigante de títulos do Verdão, depois Libertadores da América, enfim. Vamos falar sobre a posição de centroavante. O Luiz Adriano, claro, é a grande expectativa do palmeirense, ele foi muito importante no título da Libertadores do ano passado, que terminou nesse ano, né, em janeiro, no final de janeiro, mas não consegue realmente jogar o que vinha jogando anteriormente. E às vezes o Abel Ferreira tem escalado o ataque com 3 jogadores de velocidade, o Wesley, o Rony e o Dudu. Como você mais gosta do ataque do Palmeiras, já até projetando esse jogo contra o Flamengo? Com esses 3 jogadores de velocidade ou precisa ter o Luiz Adriano? Olha, como eu te disse, a gente consegue analisar daquilo que a gente vê nos jogos. Ontem mesmo eu vi um Palmeiras muito distante, onde o time não consegue sair tocando, né? E a bola só chega em velocidade ou lançamento para o ataque, né? Então não tem existido essa linha de passe e essa criatividade de defesa, meio, chegando para que os atacantes possam ter um mano a mano ou uma jogada para enfrentar o goleiro. Então isso é notório, todos veem isso, né? E essa é uma situação que eu acho que pode ser corrigida. O Palmeiras tem bons jogadores, é preciso de uma certa maneira ter essa consciência de que esses jogadores precisam aparecer mais para o jogo, ser mais dedicado, no sentido de que a bola possa chegar para os atacantes, né? Não adianta nada você ter 3 atacantes de velocidade se essa bola não chegar para eles, né? Então o Palmeiras tem tido essa dificuldade de sair jogando, de criatividade, é uma coisa que eu acho que todos notam, mas que, de certa maneira, em alguns momentos, havia essa transição. Agora, um pouco menos, e o Palmeiras tem sofrido por isso. O Palmeiras é muito dependente do Dudu? É só dependente do Dudu, Evair? Não é só dependente do Dudu, na minha opinião, não. Eu acho que o que mais o Palmeiras sente falta é justamente disso que eu falei, essa transição, esse toque de bola, essa coisa de fazer chegar ali, fazer com que a bola chegue mais para esses atacantes, né? E isso não passa só pelo Dudu, né? Vai uma dependência de todo um esquema tático, e isso o Palmeiras tem sem sentido. É difícil comparar jogadores e talvez seja até impossível, mas 2 craques, né? O Edmundo, que jogou contigo lá em 93, no começo dos anos 90, e o Dudu hoje. Dá pra comparar a qualidade dos 2 jogadores, Evair? Assim, é claro que o Dudu acho que conquistou títulos mais recentemente pelo Palmeiras, 2016, enfim, a Libertadores não conquistou porque estava emprestado, mas conquistou a Copa do Brasil. Dá pra comparar os 2? Não, acho que até nesse momento eu acho que são até características diferentes. O Dudu, ele consegue jogar até mesmo armando, né? Um jogador que tem uma visão de bola, um passe muito bom. O Edmundo já era aquele jogador velocista que encarava os seus defensores com muita determinação e passava sempre, né? Então são jogadores que
que tem características diferentes. O Dudu também pode ser aquele homem de velocista, ele já demonstrou isso no Palmeiras, jogando às vezes como o homem pelos lados do campo, mas são características, na minha opinião, que divergem, e o Edmundo realmente é um jogador espetacular. O Dudu também é um jogador espetacular, mas que, na minha opinião, hoje, talvez no início, quando o Dudu chegou, ele se parecesse mais com o Edmundo, mas agora ele é um jogador que sai um pouco mais e tem uma qualidade técnica muito boa. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Evair, né? Craque, que foi treinador também. Indispensável a legenda aqui do Evair, porque foi um grande jogador, um dos maiores centroavantes da história do futebol brasileiro. Evair, como você vê a posição de centroavante hoje no Brasil? O Hulk é o melhor, ele se adaptou a esse estilo, tem o Diego Costa também no Atlético Mineiro, mas são pontuais os grandes centroavantes, não é, Evair? Sim, são pontuais. Os times que vencem ultimamente têm tido esses atacantes, né? Mas são poucos times que têm, né, Lewandowski, Suárez, que há algum tempo atrás, né? Agora o Hulk e o Diego fazendo essa função. Mesmo assim, no Brasil tem muito poucos, né? E eu acho que isso faz com que o Brasil se ressenta muito dessa função, né? Nós temos poucos times que têm essas características, homens de gols, mesmo porque fez 10 gols, 15 gols no Brasil, já é vendido para fora, e isso vai ser alimentando o futebol exterior, e o brasileiro tem se ressentido muito dessa função, né? Justamente, na minha opinião, por causa disso, né? O mercado lá fora é mais atrativo do que aqui dentro. E o Flamengo tem pelo menos 2 jogadores nessa posição que são de nível, claro, de seleção brasileira, né? O Gabigol e também o Pedro, além do Bruno Henrique, que também chega bastante como centroavante. Fica difícil de marcar o Flamengo, né, Evair? É um ataque muito poderoso, é um time que tem um toque de bola muito preciso, né? Jogadores que gostam de jogar com a bola no pé e tem essa facilidade. É justamente isso que a gente gostaria de ver mais no Palmeiras, né? Mais toque de bola, mais segurança nessa saída de bola, e é justamente isso que faz uma diferença muito grande no futebol brasileiro hoje em dia. O relato agora de um craque que sempre foi empurrado por multidões, no caso do Palmeiras. Como é para você assistir o retorno da torcida aos estádios? É bacana, eu acho muito válido, é gostoso sentir a torcida, né? Logicamente, a torcida do Palmeiras ela é numerosa e cobra muito, mas ela sabe também jogar junto com o time. Eu tive a oportunidade de presenciar isso por quase 5 anos, né, no Palmeiras, e faz uma diferença. Você precisa realmente saber se comportar ali dentro e fazer com que o torcedor confie no seu trabalho. Isso faz uma diferença. A partir do momento que você pega essa confiança, o torcedor vai te apoiar sempre. Não é fácil ter essa confiança do torcedor do Palmeiras, mas também não é impossível. É preciso ser dedicado e querer mais que os outros. E essa pressão que os jogadores estão sofrendo hoje é fichinha perto do que vocês passaram, hein, Evair? Em 93 ali, naquele jejum de títulos. É verdade. Naquela época nós não tínhamos internet, nós não tínhamos tantos sites de cobrança como tem hoje, mas, por outro lado, a imprensa ficava na beira do campo também, né? E isso sempre tinha uma faísca acontecendo, e principalmente no Palmeiras. Isso fazia uma diferença muito grande. O torcedor era aquele que podia entrar lá no CT, era aquele que cobrava no dia a dia, mas graças a Deus correu tudo bem. A gente passou por dificuldades, sim, em 91, 92, mas também soubemos fazer um time em 93 que fez com que o Palmeiras saísse daquela fila e acabasse com aquela cobrança insuportável, né, que foi em 93 e fez com que o palmeirense voltasse a sorrir de novo.
Oi, vai, pra gente finalizar, até falando sobre a relação com a imprensa, né? Depois da partida contra o Bahia, empate por 0-0, o técnico Abel Ferreira foi perguntado ali sobre o desempenho do time, não gostou da pergunta, falou que ia separar os nomes dos jornalistas, ia passar pro Renato Gaúcho, que também tinha ameaçado ali alguns jornalistas. Como você vê a relação hoje dos treinadores, enfim, com a imprensa, que tá cada vez mais distante, claro, agora com a pandemia, ninguém acompanha mais treinamento, mas é exagerada essa crítica do Abel? Olha, é difícil dizer, a gente não está na pele dele, né? Mas eu sei que a cobrança em cima de Palmeiras, em cima de times grandes, assim como é o Flamengo e o Palmeiras, são exageradas às vezes, né? E como são muitos veículos de comunicação, né, e são muitos especialistas, né? E às vezes ela se torna assim exagerada. Eu não sei o que realmente aconteceu com os dois, as perguntas que foram feitas a eles, mas por aquilo que eu vivi, eu posso, por experiência própria, dizer que às vezes é exagerado, sim, apesar de estar falando sobre duas pessoas que eu não sei do que se tratava especificamente as perguntas, mas por aquilo que eu sobrevivi nesse tempo, era sempre muito exagerado e as dificuldades sempre foram muito grandes. Evair, agora sim, para fechar, ainda sobre técnico português, o Jorge Jesus, né, ex-treinador do Flamengo, hoje técnico do Benfica, falou em um evento que a questão tática do Brasil começou a mudar depois da passagem dele pelo país, que o jogador brasileiro sempre foi muito tático, muito técnico, aliás, mas que teve um compromisso tático diferente desde a chegada dele ao Flamengo. Como você viu essa declaração? E também, é claro que é muito legal ter técnicos estrangeiros, eu super apoio, acho que seria muito legal, por exemplo, o Guardiola treinar uma seleção brasileira, uma opinião minha. Mas eu acho que o Jorge Jesus exagerou, Evair. Olha, quando ele diz que o brasileiro, o jogador brasileiro não sabe se movimentar sem a bola, eu concordo. E eu concordo também com ele quando ele montou o time e fez do time do Flamengo jogar de uma maneira diferente. Realmente foi algo assim que mudou o futebol brasileiro de uma certa maneira, né? Nós sabemos que a partir da chegada dele, o Flamengo voltou a ser campeão da Libertadores e foi fazer uma final de Mundial. Então isso sim, isso demonstra que realmente ele acrescentou bastante no futebol brasileiro. Algumas coisas, lógico, são exageradas, mas quando ele diz que o jogador brasileiro não sabe jogar sem a bola, eu sou obrigado a concordar com ele, porque realmente a chegada dele fez com que o futebol brasileiro, e nós vemos times pequenos hoje, considerados pequenos, que não disputam o título brasileiro, mas que têm essa vontade de se fazer com que jogue como o Guardiola joga, como ele veio aqui e fez o Flamengo jogar. Então, algumas coisas eu concordo, sim. Dá para o Palmeirense ter esperança na final da Libertadores? É um jogo só, Uruguai, Palmeiras e Flamengo, mas o Flamengo favorito. Se você levar em consideração que a situação que nós estamos no Brasileiro, as partidas que vemos fazendo, realmente, o time do Flamengo pode até ser considerado o favorito, mas é um jogo só e eu acredito que o Palmeiras possa fazer daquele dia o dia 27, um dia especial. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com esse craque que sempre acrescenta demais. Eu gosto muito de conversar com o Evair. Obrigado, viu, Evair? Um abraço para você e boa semana mais curta aí. Obrigado, um abraço a todos.